Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, Lula está internado, até semana que vem não deixará o sírio-libanês em São Paulo, e tudo isso em meio às dificuldades de destravar os nós da liberação de emendas, do pacote de cortes. O timing é óbvio que, né, a prioridade sempre é a saúde da pessoa, mas o timing não podia ser pior, né? Gerou uma grande complicação agora pro governo. Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Claro que há o clima de preocupação aqui em Brasília, Megali, conversando com o ministro, com as pessoas próximas, há uma preocupação, mas também há uma mensagem de tentar tranquilizar, no sentido de que o presidente realizou o procedimento, realizou a cirurgia, que foi bem sucedida, então agora há, inclusive, aí uma corrente para que o presidente volte tão logo possível, na semana que vem. Para efeitos práticos, o vice-presidente Geraldo Alckmin já assumiu a agenda, né, então tem uma questão protocolar aí, o presidente e o vice-presidente Alckmin já toca o dia a dia, e as articulações continuam, Megali. Por quê? Porque ontem esse encontro do presidente Lula com Pacheco e Lira, presidentes da Câmara e do Senado, veio num momento importante, porque começou uma rebelião no Congresso Nacional. E chegaram mensagens ao presidente Lula, relatos de que o governo teria uma dificuldade ainda maior no Congresso para aprovar pacote de corte de gastos, e outras matérias, inclusive reforma tributária. A gente está aí na finalização da discussão da reforma tributária, orçamento, que precisa ser aprovado antes do recesso parlamentar. A gente está falando de 2 semanas de votação. As coisas ficaram aí para a última hora, né, os famosos 45 do segundo tempo, né? E aí que complicou o cenário? Justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar aquelas emendas que tinham sido retidas, suspensas lá em agosto, mas com uma série de camadas e filtros, então com um procedimento aí mais difícil para a liberação dessas emendas, para ter lá a transparência, a rastreabilidade. O governo tentou, inclusive, né, demonstrar aos parlamentares que estava jogando do lado deles. Então, pediu lá a Advocacia Geral da União que fizesse uma ação, um recurso de reconsideração do Supremo, que não foi aceito. O ministro Flávio Dino simplesmente indeferiu, né, numa decisão individual, acabou negando aí o recurso da Advocacia Geral da União. A irritação maior dos parlamentares, Megali, é que, no fundo, o governo ele sai ganhando aí dessa parada. Por quê? Porque o governo tinha perdido espaço de manejo no orçamento, tinha perdido força orçamentária nos últimos anos, e agora, com a decisão do Supremo de liberação de emenda, sob, inclusive, a anuência dos ministérios, né, com planos de trabalho aprovados pelos ministérios, né, projetos alocados, identificação ali de qual foi o deputado que pediu a liberação daquele recurso, o executivo volta a ganhar força. No momento que um ministério precisa autorizar a liberação de uma emenda, não tem mais aquela história da emenda PIX, do parlamentar mandando dinheiro a jato lá para cofres de prefeituras e governos de estado, o executivo ele realmente ganha mais força ou volta a ganhar um espaço que tinha anteriormente no orçamento. E isso irritou os parlamentares, que estão inclusive acusando o governo aí nos bastidores de fazer jogada ensaiada com o Supremo Tribunal Federal. Mas aí tem uma questão prática. A gente tem 2 semanas, tem um pacote que é importantíssimo para o equilíbrio fiscal. Você pega uma dessas medidas, Megali, que vai ter um impacto fiscal aí significativo, que é a limitação do reajuste do salário mínimo, porque quando você trava ali, pelo menos estabelece um limite do reajuste do salário mínimo, você dá previsibilidade para aqueles investimentos sociais, para aquelas despesas sociais, porque tem muito programa social atrelado ao reajuste do salário mínimo, ao salário mínimo, né? Então, você manda uma mensagem também de tentativa de equilíbrio fiscal. Agora, no Congresso Nacional, realmente o momento não é bom, e justamente por isso o presidente acabou abrindo espaço na agenda ali de última hora para receber Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, né? Conversando com aliados próximos, o presidente já estava sentindo dor de cabeça, já não vinha se sentindo bem, e mesmo assim teve esse encontro, os presidentes da Câmara e do Senado, até o encontro que foi reduzido, ele esperava que tivesse uma conversa mais longa, mas uma conversa que foi um pouco mais curta em função já da dor de cabeça que o presidente vinha sofrendo, né? Então, esse é o cenário hoje aqui no Congresso Nacional. Se esperava realmente que o presidente entrasse aí individualmente, pessoalmente, nessa articulação, mas é claro que
toda a estrutura governamental permanece com a orientação já passada pelo presidente Lula para trabalhar para votar essas matérias, né? E a preocupação maior nesse momento, claro, que é com a saúde do presidente, mas a gente recebe mensagens aqui de ministros, de aliados, passando aí pelo menos uma mensagem tranquilizadora neste momento. A expectativa agora para essa coletiva de logo mais 9 horas, com equipe médica do presidente, para avaliar e para passar também realmente a saúde, o quadro de saúde do presidente pós-cirurgia. A informação que a gente tem que é um quadro estável e a cirurgia foi bem sucedida. Estamos aqui na expectativa. A coletiva está marcada para as 9 horas da manhã. Vamos ver. Suponho que as coisas aconteçam de modo bastante pontual nesse meio médico. Bom, acho que... Agora estou me lembrando das minhas muitas consultas médicas. Diga lá, Orengo. Então, só para colocar um ponto aí, desde que a gente recebeu a informação do acidente do presidente, acidente doméstico, a gente vinha conversando, obviamente, com médicos que acompanham o presidente, e essa necessidade de drenagem, essa possibilidade de drenagem já tinha sido colocada, né? Inclusive essa informação a gente já tinha trazido, porque, obviamente, o quadro ele era acompanhado, né? A situação de saúde do presidente era acompanhada com os exames, né? Mas a avaliação até este momento foi que realmente a decisão seria conservadora, né, por acompanhar ali a evolução do quadro de saúde do presidente. O presidente chegou a cancelar viagens internacionais, estavam marcadas, estavam agendadas previamente em função dessa necessidade de resguardo, e dessa cautela, inclusive, da equipe médica. Então, algumas viagens foram canceladas, depois o presidente viajou, inclusive, para Montevidéu, para o Uruguai, para a cúpula do Mercosul, o que demonstrava que realmente a recuperação estava indo de acordo ali com o que a equipe médica esperava, né? Mas essa possibilidade de drenagem, desde o início, desde o momento do acidente, ela foi colocada, né? Os médicos do presidente, a equipe, falava o seguinte: olha, a gente vai acompanhar, vamos ter aí essa saída conservadora, mas realmente se tiver lá um sangramento identificado, aí há necessidade de drenagem, né? A expectativa agora, portanto, é para justamente essa coletiva logo mais, mas por enquanto ministros passam mensagens aí tranquilizadoras de que a cirurgia foi bem sucedida. Bom trabalho, Orengo. Até amanhã.